O avô deste seguidor foi levado por uma sereia para o fundo do rio, ali nas proximidades do encontro das águas do Tocantins e Araguaia. Então, na época em que tudo aconteceu, o seguidor diz que os avós dele eram jovens. O avô ali tinha por volta de uns 25 anos e a avó 22, porque antigamente as pessoas casavam cedo. Então, eles tinham 4 filhos, 3 meninas e um menino. Quando decidiram então juntar-se com o irmão do avô do seguidor para começarem a vida ali naquela região. Lá então eles construíram uma casa bem grande de madeira e a água que eles utilizavam ali para tomar banho, para o dia a dia na casa, era a do rio. Lá então eles começaram a trabalhar na terra, inclusive garimpavam também. E gente, tinha aquela grande quantidade de pessoas ali que frequentavam o local. E ali naquela região, nas proximidades da casa, havia uma pedreira, assim que o seguidor diz. E essa pedreira só aparecia quando a maré baixava muito. Quando a maré estava cheia, então não aparecia essa pedreira ali. A vida do casal então fluía naturalmente, né? Eles trabalhavam ali, viviam ali bem. Quando uma noite de lua cheia, então o avô do seguidor ouviu um canto, gente, muito belo, mas o seguidor diz que muito agudo. Então era uma voz belíssima, mas em um tom alto, muito alto. Esse canto então chamou a atenção do avô do seguidor e ele foi correndo ver que animal, que ser estava emitindo aquele som. Caminhando o mais silenciosamente possível pela margem do rio em uma noite de luar, né, tudo claro, ele conseguiu realmente observar que criatura era que estava fazendo aquele barulho. Ele viu então algo semelhante a uma mulher, mas, gente, ao se aproximar, ele notou que o rosto não era 100% humano, né? O cabelo era semelhante ao cabelo humano, mas o rosto era uma mistura de humano e peixe. E também as mãos ali, as unhas eram garras. Só que entre os dedos da criatura, que eram semelhantes a dedos humanos, havia uma espécie de membrana. Então a mão era semelhante a um pé de pato, né? Que tem aquela membrana aqui no meio, que acaba unindo ali os dedos. Quando esse ser ali, que ele classificou como uma sereia, percebeu que estava sendo observado, né, se lançou nas águas e desapareceu. Mas o avô do seguidor não parou por aí. Durante um ano, ele passou observando este ser ali. Toda noite de luar, ele já sabia que esse ser ia subir ali e cantar, né? Então, ele passou esse um ano aí inteiro observando este ser. Na mente dele não ia dar em nada, né? Mas quando a filha mais nova fez aniversário, fizeram aquela festa ali na casa. Estavam reunidos os garimpeiros ali, todo um pessoal, né? Todo mundo reunido ali para comemorar o aniversário da criança, né? E daí, uma certa hora da noite, uma noite de luar, né, foi ouvido o mesmo canto costumeiro. Então, o avô do seguidor deixou o aniversário para ali, a festa, e foi observar mais uma vez este ser. E, creio eu que ele pensou que não daria em nada, né? Então, ele passou talvez umas meia hora desaparecido ali, fora da festa. O pessoal não achou estranho aquele comportamento, pois ele sempre ia observar este ser. Mas, gente, passou-se essas meia hora aí, ele voltou ali, cansado, muito assustado, chorando muito. Entrou ali, creio que pela porta de trás de casa, e todo mundo ficou: o que é que tá acontecendo? O que tu viu por aí? Só que, gente, ele não ficou por muito tempo. Do nada deu algo nele ali, ele ficou completamente transtornado e começou a correr em direção ao rio. Só que, as pessoas que estavam ali, inclusive o irmão dele, o filho mais velho e os colegas de trabalho, não foram rápido o suficiente, né? Ele chegou ali no porto, onde havia 2 canoas, né? Quando eles chegaram ali, e as pessoas que correram atrás dele, ele já estava numa das canoas, juntamente com esse ser que já esperava ele dentro da canoa. Era realmente uma sereia. Inclusive, eles chegaram a focar ali a lanterna na direção deste ser, e este ser já estava juntamente com o avô do seguidor, segurando ele, né? E ele, gente, estava completamente conformado, não fez nenhuma vez uma menção de querer se soltar, se livrar dela. Ele parecia estar indo de livre e espontânea vontade. E no momento em que eles se aproximaram, né, para tentar, com certeza, tirar aquele homem das mãos dela, ela soltou um grito muito feio e se lançou nas águas juntamente com ele. E, gente, eles desapareceram. Então, o seguidor diz que ali naquela redondeza havia um remanso muito sinistro. Era uma região, assim, bem sinistra. Era não.
Né? Porque existe até hoje, se você pesquisar aí, você vai ver o encontro desses dois rios. Então, gente, ela desapareceu com o avô do seguidor e aquilo ali chocou muito a todo mundo. O povo se reuniu para procurá-lo, fizeram buscas por vários e vários dias, mas ninguém conseguiu encontrar até hoje. A avó do seguidor, então, ficou, tipo, transtornada, né? Muito triste. Depois de muitas buscas sem sucesso, juntou os filhos, acabou mudando para Goiás. E lá ela tentou refazer a vida dela, né? Tentou viver da melhor maneira possível. Inclusive, ela não voltou a se casar. Novamente, o seguidor diz que sempre ela teve essa tristeza dentro de si, até o momento do seu falecimento, com 80 anos, creio eu, se eu não estou enganada. E ela sempre contava este fato que ocorreu na família dela com lágrimas nos olhos, ou seja, ela chorava muito, nunca esqueceu o marido. Inclusive, ela tinha um ressentimento muito grande dessa região amazônica, pelo que aconteceu, né, com o esposo dela. Este fato, então, traumatizou a todos, inclusive o tio do seguidor não consegue tomar banho, gente, nem na piscina. Ele não gosta de entrar em água por causa desse fato, porque ele presenciou o que aconteceu com o pai. Eles mudaram, né, para Goiás, como eu falei para vocês, e até hoje, gente, creio eu, fonte, vozes da minha cabeça, né, creio que o avô do seguidor ainda continua lá, né, gente, como um ser encantado.